Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos um enunciado que nos diz que existe um arranjo natalino formado por 3 lâmpadas incandescentes idênticas. Se elas são idênticas, elas também vão ter a mesma resistência, né? E elas estão ligadas entre si, de modo que elas formam um arranjo triangular, tá? Então, aí a gente eu liguei aqui, ó. Primeiro eu fiz essa associação. A gente sabe que formam triângulos. Tem um triângulo, tem 3 lados. Então, vai estar uma lâmpada em cada lado, né? Aí é só você aplicar elas dessa forma. Aí ele fala simplificadamente, cada lâmpada pode ser tratada como um resistor ôhmico, beleza? A gente colocou o resistor ali. Nesse arranjo, cada elemento da associação tem um de seus terminais ligados a um único terminal da outra lâmpada. Por exemplo, essa lâmpada aqui tem esse e esse terminal. Um terminal vai estar ligado a outra lâmpada e o outro terminal vai estar ligado a outra lâmpada. Ela nunca tem 2 terminais em comum com uma lâmpada, tá? Por exemplo, esses 2 terminais aqui são só dessa lâmpada. Não vai ter outro resistor que vai ter esses mesmos 2 terminais, né? Cada resistor aí vai ter 2 terminais em que a combinação deles vai ser diferente, né? Tipo, se aqui for A, aqui for B e aqui for C. Perceba que cada um dos resistores está entre 2 pontos diferentes. E é isso que a questão pede, né? Que não tenham 2 iguais. Aí ele fala, dessa forma, há 3 pontos que podem ser conectados aos polos de uma bateria. Ou seja, eu posso conectar esse e esse, eu posso conectar esse e esse, eu posso conectar esse e esse. Supondo que sejam escolhidos 2 desses pontos aleatoriamente, então eu posso fazer qualquer uma das combinações que vai dar a mesma coisa. Se a questão fala para você aleatoriamente, é porque qualquer situação vai dar o mesmo resultado. Então, eu escolhi esses 2 aqui, tá? Escolhi B e C aí para ligar os polos da bateria. Eu tinha que escolher algum, escolhi B e C. E faça a conexão com a fonte de tensão. Peguei os fiozinhos, liguei nesses 2 terminais e liguei aqui na fonte de tensão. Aí agora a gente precisa achar uma conclusão sobre esse circuito. O que eu posso fazer? Eu posso entender que a corrente elétrica vem aqui da fonte, né? Ela vem aqui para o circuito e aqui ela encontra um nó. O que é um nó? Um nó vai ser uma região do circuito em que vai mudar o número de fios. Por exemplo, aqui eu tinha um fio, né? E agora eu vou ter 2 fios. Teve uma abertura aqui, né, de um fio para 2, então a corrente vai se dividir. Uma parte vai vir aqui, né, nesse resistor de baixo, e a outra parte vai vir aqui por cima. Quando ela chegar aqui, ela não vai encontrar outro nó. É só simplesmente um ponto, mas o fio continua seguindo normalmente. Então, a corrente continua seguindo normalmente e aqui ela encontra outro nó. A gente tem 2 fios que, a partir desse ponto, eles se juntam em um só. Ou seja, as 2 correntes que estavam vindo se juntam para formar uma corrente só, que é a corrente total do circuito. A partir desses caminhos de corrente, a gente consegue definir o que está em série e o que está em paralelo. Lembrando que elementos em série vão ter a mesma corrente e elementos em paralelo a corrente se divide. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse resistor e esse resistor com a mesma corrente. Porque quando a corrente chega aqui, né, ela vai se dividir. Uma parte vai vir para cá e a outra parte vai vir para cima. Essa corrente que vem para cima percorre esse resistor e depois ela percorre esse resistor aqui. Então, esses 2 estão em série. E a outra parte da corrente percorre esse resistor de baixo, ou seja, esse conjunto aqui de cima está em paralelo com o conjunto aqui de baixo. Então, teoricamente, a gente tem essa formação aqui. A partir daquele arranjo triangular, a gente tem essa formação total. E agora a gente precisa lembrar do seguinte, em paralelo, existe a mesma tensão entre os terminais, ou seja, a tensão aqui e aqui vai ser a mesma. A diferença de potencial entre esses 2 pontos é a mesma. Tá? E em série, a soma das tensões é igual à tensão total, ou seja, a tensão desse resistor aqui mais a tensão desse resistor aqui, que eles estão em série, né, vai ser igual à a tensão total, que é a diferença de potencial entre esses 2 pontos totais aqui do circuito, tá bom? E essa diferença aqui total vai ser a mesma diferença de potencial do resistor aqui de baixo.
Então, agora eu analiso assim, ó. Eu inventei dois valores, tá? Eu completamente inventei valores fantasia que eu coloquei aqui só pra gente ter, pra não ficar trabalhando com muita letra e ficar ainda mais confuso, tá? São resultados inventados. Eu disse que a DDP entre esses terminais aqui é de 10 volts e que a corrente total que passa pelo circuito aqui é de 3 amperes. Aqui, ó, a corrente que chega aqui é de 3 amperes. E ela vai encontrar aqui o nó para se dividir, né? E eu quero saber qual é a corrente que vai para cada um, para que eu possa calcular a potência. Por que eu quero calcular a potência? Porque a potência me define a energia por tempo. Se a potência me define a energia me define o brilho, ou seja, quanto maior a minha potência, maior o brilho da minha lâmpada. Então, aqui, a partir da potência que cada uma vai ter, eu consigo definir, né, qual é o brilho dela. A potência na eletrodinâmica pode ser calculada de três formas. Potência igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, que a gente usa aqui. Potência é igual a DDP ao quadrado dividido pela resistência. E potência é igual a U vezes I. Nós podemos calcular dessas outras duas formas também, eu vou mostrar para você depois. Então, aqui eu disse que a DDP é 10 volts e a corrente é 3 amperes. Como elas estão em paralelo, né? Aqui eu já somei, fica R mais R, que é igual a 2R, né? Eu só somei os resistores, associei eles em série, de forma a formar isso aqui. Então, eu tenho 2R em cima e R embaixo. A DDP para eles tem que ser a mesma, que é 10 volts. Então, eu simplesmente botei aqui, ó, U é igual a R vezes I, né? 10 é igual a 2R vezes a corrente que vai passar aqui em cima. E 10 é igual a R vezes a corrente que vai passar aqui embaixo. E eu sei que a corrente que passa aqui em cima mais a corrente que passa aqui embaixo é igual a 3 amperes, né? Porque se a corrente total é 3 e ela se dividiu aqui, então a soma tem que ser igual a total. Então, eu sei que aqui 10 e 10. Então, eu posso fazer 10 é igual a 10, 2R vezes I', que é a corrente de cima, igual a R vezes I duas linhas, que é igual a corrente de baixo. R tem dos dois lados, pode cortar. E eu tenho que 2 vezes I' é igual a I duas linhas. Eu venho aqui e substituo o I duas linhas por 2 vezes I'. Fica I', né? Mais 2 vezes I', 3 vezes I' é igual ao 3 amperes. Passa dividindo, I' é igual a 1 ampere. E daí eu só substituir aqui, né? 2 vezes 1 dá 2. Então, aqui em cima vai passar 1 ampere de corrente. E aqui embaixo vai passar 2 amperes, né? E a partir disso, a gente pode começar a calcular o seguinte. Aqui em cima, lembra que eu falei para você que em série a soma das tensões é igual a total? Então, eu tenho que aqui, entre esses dois pontinhos, eu tenho 10 volts. Se eu tenho que a soma das tensões é igual a total, então aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho 5 volts, né? Porque elas são iguais, então a tensão se divide igualmente. E 5 mais 5 é igual a 10. Então, esse aqui eu tenho 5 volts, esse aqui eu tenho 5 volts, gerando 10 volts totais. E aqui embaixo, né, pelos meus valores inventados ali, eu tenho 10 volts. Aqui eu tenho 2 amperes passando, e aqui eu tenho 1 ampere passando. Tem três formas de eu calcular a potência para relacionar. Primeiro, potência é igual a R vezes I ao quadrado. Aqui para essa lâmpada 1, né? Eu tenho uma resistência R e a corrente é 1. Então, fica R vezes 1 ao quadrado, que dá R vezes 1, que é igual a R. No 2, eu tenho que a resistência, novamente a corrente aqui em cima é 1, R vezes 1 ao quadrado é igual a R. E aqui embaixo eu tenho a mesma resistência, afinal são todas iguais, né? Só que agora eu tenho uma corrente de 2 amperes. Então, fica R vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então a potência fica 4R. Veja que eu tenho duas lâmpadas, né, com uma potência menor e uma lâmpada com a potência maior. E isso nos dá que essas lâmpadas aqui terão menor brilho do que essa. Logo, alternativa B, duas lâmpadas terão menor luminosidade do que uma terceira. É a correta. A outra forma de eu calcular seria usando aqui, ó, a potência é igual a U ao quadrado sobre R. Nessas duas aqui de cima, eu tenho 5 volts, né? E nessa de baixo, eu tenho 10 volts. Então, fica assim, ó, 5 ao quadrado sobre R é igual a 25 sobre R, né? Para esse daqui. Aí, agora, para o resistor 2, que também tem 5 volts.
25 ao quadrado sobre R é 25 sobre R. E agora para o 3, que tem 10 volts ali embaixo. P3, né, é igual a 10 ao quadrado sobre R, que é igual a 100 sobre R. Como o 100 é maior do que o 25 e aqui embaixo continua igual, então a potência de 3 é maior do que a potência dessas duas, vai brilhar mais também. E a outra forma é pelo P é igual a U vezes I. No de cima aqui, né, vamos botar aqui 5 volts, 10 volts, aqui passa 1 ampere e aqui passa 2 ampere. Então, fazendo aqui para o 1, 5, que é a TDP, vezes a corrente, que é 1, dá 5 watts. Aqui, 5 volts novamente, vezes a corrente, que é 1, dá 5 watts. E aqui eu tenho, né, a DDP, que é 10, e a corrente, que é 2. 10 vezes 2 é igual a 20 watts. Então, veja que, novamente, P3 vai ter uma potência maior, o que indica maior dissipação de energia, que, novamente, está atrelado ao maior brilho, a maior intensidade, a maior luminosidade. Então, duas lâmpadas terão menor luminosidade do que uma terceira, alternativa B correta.